Oi, gente, boa noite, mais uma vez, porque a gente já estava juntos, né, na aula de filosofia. Agora nós vamos começar a nossa aula de sociologia. O assunto que a gente vai discutir em sociologia hoje, vocês conhecem, peraí, eu me atrapalhei aqui, que não é o slide que eu quero que apareça primeiro. Pronto. Vocês sabem, vocês só não conceituaram ainda, mas vocês, quando eu começar a falar, vocês vão entender por que eu estou dizendo que vocês sabem. Vocês sabem que eu amo charge, né? Começamos nossa aula com uma charge. Bora lá? O que vocês estão vendo nessa charge? Quem quer se manifestar? Em teoria, muitos direitos básicos, na verdade, não são respeitados, né? Por que você está falando isso? O que você viu na charge? Você já interpretou a charge, Vitor? O que você viu nela? Por que você chegou a essa interpretação? Porque são pessoas em vulnerabilidade. Certo. O moço, dá para ler o que o moço está vendo? Dá para esse livro na mão dele, o que é? É a Constituição, não é? É a Constituição Federal de 1988, que é um livro verdinho. Eu coloquei essa charge para vocês aqui para começar a nossa aula. Nosso tema hoje é cidadania. Cidadania, gente, são direitos. Direitos previstos em leis. E, no caso, a nossa lei maior, né, a lei suprema do nosso país é a Constituição Federal. Por que eu estou falando da lei suprema? Por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente tem a lei municipal que é do rodízio de carros. A cidade de São Paulo existe o rodízio. O rodízio existe no país inteiro? Não. Existe em São Paulo, na cidade de São Paulo. Meus pais moram numa cidade de Minas, que não tem rodízio de carro lá, por exemplo. Então, a gente tem leis municipais, a gente tem leis estaduais, mas a nossa lei maior é a Constituição Federal. Essa vale para todos os estados e municípios do Brasil, né? Então, nessa charge, é uma família, como diz bem o Vitor, em situação de vulnerabilidade, né, que uma pessoa está lendo aí o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todo brasileiro tem direito à moradia, né, e aí a esposa, a companheira dele está dizendo, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde, a gente está falando de direitos sociais, né, por isso que é um tema, o tema de cidadania, é um tema que vocês conhecem, porque a gente vive ele na prática, né. Então, o conceito de cidadania, ele foi criado lá na Inglaterra, né, da época aí, pouco após a primeira Revolução Industrial, lá em 1950, né, e quando a gente fala de direitos, a gente está falando de direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Então, vamos começar pelos direitos sociais, que foi o que a Charge apresentou, né. Os direitos sociais, gente, tem a ver com tudo que é coletivo, né? Então, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito ao trabalho decente, direito ao transporte público gratuito e de qualidade, assim como educação. Eu não sei se vocês viram uma notícia essa semana eu lembrei da aula de hoje, que acho que saiu ontem no jornal. Não sei se chegaram a ver, que a notícia dava. A notícia era a seguinte: tinha um motorista de Uber aqui em São Paulo, que ganhou 300 mil reais em um ano. Até pensei em ser Uber, quando eu vi a notícia. 300 mil reais por ano? Pô. Beleza, aí eu fui ler a reportagem, porque você viu a chamada. Alguém chegou a ver? Não. Essa reportagem? Depois vocês procuram. Também vou dar spoiler, né, da reportagem.
Falei, cara, um motorista de Uber ganhou 300 mil no ano? Caraca, vamos lá. Fui ler a reportagem. Era um Uber Black, né, que é uma categoria mais ali, mais cara do Uber e tal. Eu tô dando esse detalhe porque acho que é bem um detalhe mesmo. O cara trabalhava 18 horas todos os dias, de segunda a segunda, durante o ano inteiro. Ele ia para casa dele uma vez por semana. Ele passou a morar no carro. E aí eu fiquei pensando, porque eu li essa reportagem ontem e eu já estava cabeça na aula de hoje, né, do assunto da nossa aula de hoje. E aí eu fiquei pensando, né, eu fiquei pensando na saúde desse cara, eu fiquei pensando na própria da condição de vida dessa pessoa, assim, né, que a moradia dele passou a ser o carro, ele trabalha 18 horas, ele não vê ninguém, ele não... Aí eu fiquei... A gente quer mesmo fazer pré-legislação trabalhista, assim, sabe? Enfim, eu leio as coisas no jornal e eu não consigo não conectar com o mundo que a gente está vivendo, etc. Pior que com tantas horas de trabalho, ele nem tem tempo de arranjar algo melhor. Então, Hugo, mas quando você lê quando você lê a chamada da reportagem, é isso, motorista de aplicativo como motorista de aplicativo ganhou 300 mil reais no ano. Você fala, nossa, que massa, cara, você é Uber. Que quem que não quer ganhar 300 mil reais por ano? Mas a chamada não conta, né, quais eram as condições de trabalho do cara. E tem uma foto do cara, o cara boa pinta, assim, com uma camisa, sabe? Parado na frente do carro, meio com a mão assim na direção. Tudo aquilo chama você para querer ser um Uber, né? Mas, enfim, né? Mas vamos lá, eu viajo, gente, mas eu acho que eu gosto de dar exemplo. É que eu fico pensando de qualidade de vida que é essa, né? Mas, enfim, que tem a ver com direitos, né? Uma pessoa que não tem nenhum direito, né? Vive desse jeito, não tem nenhum direito. Bom, então, direitos sociais são esses, os direitos políticos, né? Eu estou indo de cima para baixo, né? O que seria esse compartilhar riqueza socialmente produzida? Pedro, seria o seguinte, seria que o Estado providenciasse todas as necessidades básicas da população, por exemplo, saúde, por exemplo, moradia, por exemplo, transporte, por exemplo, educação. A gente vai ver alguns poucos artigos da Constituição Federal de 88, que está lá que é papel do Estado que a educação seja pública, gratuita e de qualidade. Como é que a gente faz uma educação pública, gratuita e de qualidade? Injetando, inclusive, recurso, porque sem recurso, sem dinheiro, a gente não faz nada. Então, compartilhar a riqueza socialmente produzida, todos nós pagamos impostos. Aí, para que se vai usar o dinheiro dos nossos impostos? E paga muito desigual, porque quanto menos a gente ganha nesse país, mais imposto a gente paga. Quem é muito rico nesse país quase não paga imposto, inclusive. Então, como todos nós somos cidadãos, pagamos nossos impostos, a gente teria direito de usufruí-los através de serviços, né? Então, você não vai para o SUS marcar uma consulta e espera 6 meses para fazer a consulta, por exemplo, ou sei lá quanto tempo para fazer um exame, né? Se de fato a gente tivesse esses direitos garantidos e fosse a riqueza fosse compartilhada, não ficasse na mão de tão poucos. Nas mãos de tão poucos. A gente já conversou sobre isso, né? Para um rico tem muitos pobres, para um bilionário tem muitos pobres por trás, porque não se podem ter só milionários nesse mundo. Ó o meio ambiente, está acontecendo com o meio ambiente aí. Você acha quem está botando fogo? Pensa. Isso me lembrou aquela música da Plebe Rude. Qual que é? Eu que de Até quando nome e esperar? de data você faz eu passar vergonha, Vitor. Até quando esperar? Até o mundo pegar fogo.
Aí vai recomeçar. Eu tô trágica hoje, né? Enfim, não sei até quando esperar. Boa pergunta. Esse ano tem eleição, inclusive. Viu, pessoal? Direitos políticos. Olha só, refere-se à participação dos cidadãos nas decisões acerca do funcionamento social. Por exemplo, votar e ser votado. Vocês já sabem quem vocês vão votar? Vocês já procuraram as propostas dos seus candidatos ou candidatas? Pensem nisso. Isso faz parte do direito político. Ai, professora, mas eu acho um absurdo ser obrigada a votar. Gente, a gente teve pessoas que morreram torturadas nesse país para que a gente pudesse, inclusive, ter direito ao voto. Sério, se você não quiser votar, não vota, depois você paga a multa. R$ 4, né? Eu acho meio um absurdo você não querer votar. Mas, enfim. E não, nem todos os políticos são iguais, gente. Existem muitas diferenças. A gente precisa pesquisar um pouco. Políticos e políticas. Tô indo de baixo para cima, né? Que é a minha cara ser desorganizada. E os direitos civis? Vamos lá. Refere-se à igualdade, liberdades, vida, pensamento, acesso à justiça. E que estamos num momento super complicado, porque liberdade, gente. Liberdade de expressão. Você pode falar o que você quer? Pode. Significa que qualquer coisa que você faça, você está imune a ser penalizado porque você vai cometer um crime, por exemplo? Não. Porque eu não posso, em nome da liberdade de expressão, ser racista, cometer xenofobia, ser misógino. Fala, Pedro. Eu concordo 100% com você, professora. Eu cheguei a ter muita gente falando, tipo, muita gente que já falou que tipo, você fala, você utiliza o argumento da liberdade de expressão, você dá o direito do cara de agir de tal forma que, então o cara é livre para falar absurdos. Só que aí que tá, né, professora? Eu acho que a liberdade de expressão anda com a terceira lei de Newton, que eu sei que é uma alusão meio sem Vai, sentido que eu posso estar fazendo, vai. mas o que que diz a terceira lei de Newton? Toda ação tem uma reação. Se você, então, você pode dizer o que você quer? Pode, mas não é porque você vai dizer o que você quer que não vai ter consequências. Por isso que eu já vi muita gente dizer que o argumento de liberdade de expressão é falho, mas no meu ponto de vista não é falho, porque a gente é livre para fazer o que quiser, mas não é porque a gente é livre, sei lá, para fazer o que quiser que que a gente não vai ter tipo consequência das nossas ações. Eu posso, por exemplo, a pessoa pode pensar assim: eu sou livre para assaltar um banco. Tá bom, você quer assaltar o banco? Pode assaltar. Só que você vai ter que lidar com. Você pode ser denunciado, você pode ser preso, você vai ter que contratar advogado, você vai ter que Você fazer um monte pode de ser coisa. morto. Morto aqui no Brasil eu acho difícil, mas. Não, não, você pode ser morto num assalto a banco, por exemplo. A polícia pode entrar, a É. segurança do banco, você pode ser. Nesse sentido que eu tô falando que você pode ser morto. Tá, achei que você tava falando pena de morte aqui não tem. Não, 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 por favor, não. Mas no caso é isso. Tipo, eu acho que a liberdade de expressão é uma coisa importante na nossa sociedade, a gente só tem que ser responsável para poder usar, sabe? Você não pode, porque eu acho que mesmo que a pessoa fale merda, isso, perdão pelo palavreado, tá? Eu sei que esse vídeo vai pro YouTube, mas O a vídeo vai pessoa pelo YouTube. Agora, quem tiver algum problema com a palavra merda também precisa repensar a vida, né? Vai, Pedro, segue. o tipo as pessoas são aí para falar besteira. Só que elas vão ter que lidar com as consequências de falar essas besteiras. O que eu acho que não pode é impedir a pessoa de falar. Ela quer falar? Pode falar, mas ela vai ter que lidar com as consequências. É Sim, isso. porque
de fato, é que tem um comentário aqui que eu achei ótimo do Hugo. O Hugo escreveu assim: o monarca não sabia dessa. O monarca, porque o monarca defendeu a criação do partido nazista, né? E, cara, defender a criação do partido nazista é defender a ideia de que o nazismo foi massa, né? O que foi o nazismo? Foi um regime, né, autoritário, que entendia que só podia sobreviver as raças consideradas puras, e tudo que do ponto de vista de um grupo de pessoas não fosse considerado uma raça pura, deveria ser morto. Aí, em nome da liberdade de expressão, você diz que o Partido Nazista deveria existir porque as pessoas têm o direito de expressar isso. Não, as pessoas não têm o direito de expressar isso. As pessoas não têm o direito de defender algo que matou milhares de pessoas no mundo, né? Então, tem coisas, Pedro, que as pessoas, e Hugo, e todos nós aqui que estamos aqui, que as pessoas vão dizer, mas as pessoas têm que ter consequências e consequências sérias para aquilo. Você não pode defender a criação de um partido nazista e a gente dizer que isso é liberdade de expressão. Você não pode dizer que na comunidade quilombola a pessoa é pesada em arroba e não ter nenhuma consequência. Você não pode dizer que você não estupra alguém porque esse alguém é feio. Você não pode chamar alguém de macaco porque a cor da pele dele é preta. Isso é tudo isso que a gente disse aqui agora é crime, inclusive o exemplo do monarca, né? Então isso tem consequência e tem que estar sim na esfera criminal. Mas essa ideia, mas essa é exatamente a ideia que eu tô falando, professora. Sim, eu acho que eu entendi. Eu acho que você está falando. A pessoa é ali para falar merda, só que não é porque ela é ali para falar merda que não vai ter consequência. Vai ter consequência. E é assim que funciona a liberdade de expressão. Pois é que as pessoas querem falar o que lhes vem à cabeça e não ter nenhuma consequência por qualquer coisa que se fale, e tem que ter consequência, né? Porque o que é, gente? O que eu acho que não pode é impedir a pessoa de falar, porque se você impede, porque vai que a pessoa, vamos supor, a pessoa disse uma besteira, vai que no futuro essa pessoa mude. Daí você não pode pedir essa pessoa de falar, tipo, me arrependi, eu não penso mais assim. Esse tipo de coisa, entende? Eu tô dizendo. Entendo, mas entendo, Pedro, mas por que existe lei? Porque a gente está estudando aqui, né? A gente está estudando aqui os direitos, e como é que esses direitos, eles acontecem, de fato? Como é que a gente vai ter a garantia que esses direitos vão acontecer? Através de legislações, certo? No caso aqui nosso, da Constituição Federal, no caso do Brasil, certo? Então, assim, por que a gente faz lei? Por que existem leis, gente, na sociedade? As leis existem para organizar o funcionamento da sociedade. Imagina se não existissem leis e normas e cada um fizesse o que lhe desse na telha. Vamos pegar um exemplo simples. Numa rua sem faixa de pedestre, sem semáforo. Ia morrer gente hora sim, hora também. Imagina você não ter um lugar específico para atravessar na rua, não ter um lugar onde os carros param e continuam andando, uma sinalização, um exemplo simples. Você pode não atravessar na rua, no semáforo, na faixa, fora da faixa? Poder, você pode. O mínimo que vai acontecer é nada. O máximo, você vai dali direto para o IML. Né? Então, existem... É a mesma coisa, porque hoje eu falei da liberdade de expressão, porque está uma discussão muito enviesada da liberdade de expressão. Né? As pessoas não podem falar o que querem sem que tenha consequência. Você não pode defender o racismo sem ter consequência. O racismo é crime, está na nossa legislação. Né?
Então, você não pode ser racista e falar assim, a minha liberdade de expressão é o que eu acho e eu não estou nem aí e dane-se a lei. Não, não, senhor querido, você vive em sociedade, você vai sofrer consequência daquilo que você falou. Você quer falar, fica à vontade, mas você vai ter consequência. O monarca, Hugo, do exemplo que você deu, o monarca achava que podia tudo. E ele foi até que chegou um ponto que explodiu. O monarca já falou outras barbaridades por aí. Né? Até que chegou no nazismo, daí. E não é só monarca que defende o nazismo, né, no Brasil. Enfim. Mas vamos lá, tranquilo aqui, pessoal? Podemos seguir? Tá. Então, direitos civis, políticos sociais, facílimo, todo mundo vivencia isso, né? Todo mundo sabe do que se trata. Bom, daí eu coloquei, gente, só para a gente, tipo, de exemplo mesmo do que está na nossa Constituição, né? Eu coloquei aqui o artigo 1º, né, da Constituição de 88, que ele fala aqui, principalmente no final do parágrafo único, né, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Para lembrar mesmo que esse ano nós temos eleição, pessoal, está na Constituição, é o nosso direito de voto, votem. É bem importante, que é um direito político, né? O artigo mais importante da nossa Constituição, do ponto de vista dos direitos, são os artigos 5º e 6º. É mais para exemplificar, ficou pequenininha a letra, né? Tá dando para ler? Foi mal, gente. Agora que eu vi que tá bem pequenininha. O artigo 5º, todos são iguais perante a lei, da igualdade, direito civil. A gente sabe que, infelizmente, na prática, senão não teria ninguém dormindo embaixo da marquise do supermercado aqui do lado da minha casa, né? Se existisse essa igualdade toda mesmo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Continuando. Além disso, nossa Constituição cidadã, porque nela consta todos os nossos direitos, né, primou pela garantia dos direitos humanos, dos direitos sociais e políticos em seus artigos do 5º ao 11º, 14º e 16º. Sem dúvida, o novo paradigma no arcabouço jurídico democrático brasileiro. É a Constituição mais completa do ponto de vista dos direitos, tá? Falta colocar em prática muitos desses direitos? Falta, gente, isso a gente não pode negar, mas eles existem e estão na lei. E o artigo 6º, né, que são direitos sociais, educação, saúde, trabalho, essa da riqueza compartilhada socialmente produzida, compartilhada aqui, Pedro, direitos sociais, educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Essa coisa do direito à moradia, vocês sabem que na cidade de São Paulo tem mais imóveis públicos, mais imóveis desocupados do que pessoas em condição em condição de viver na rua, né? Então, tem imóveis abandonados há muito tempo, e existe uma lei que diz que se o imóvel está abandonado há X anos, tem um valor de dever do IPTU que é maior do que o valor do imóvel, esse imóvel deveria ser expropriado pelo Estado, né? O Estado devia tomar esse imóvel e fazer moradias e ceder para que as pessoas que vivem em situação de rua. Obviamente, essa lei não é cumprida, né? Mas existe em São Paulo, na cidade de São Paulo, mais imóveis ocupados que pessoa em situação de rua. Você vê que a Constituição, o texto é bonito, mas ainda falta. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu falei que essa aula ia ser fácil. Vitor, tô certo ou tô errado da aula? Tá certa. Tranquilão, não é?
Inclusive, sobre esse assunto que você falou agora, teve um Ah, corte recentemente no Flow Podcast do Boulos falando sobre essa lei e como ela não é eu cumprida acho e que como é o Estatuto da Cidade, salvo engano. é, e como eles, tipo, meio que vão lá e defendem os direitos deles, né? Que aí eles é visto como invasores e tudo mais, né? Ah, o Boulos foi no Flow, né? É verdade, eu vi mesmo. Ele foi ontem, faz umas 2 semanas, né? É o direito social à moradia, né? Então não é o estatuto, se eu não me engano, acho que é o estatuto da cidade mesmo. Por exemplo, o transporte devia ser público. A gente não devia pagar tarifa de transporte. É papel dever do Estado, imagina. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Pedro, foi tranquila a aula? Essa aula eu falei que ia ser fácil. Sim, o assunto é muito pessoal. Hugo, Jennifer, Angelita, Natália, Arthur. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Que a Jennifer fez assim. O que é isso? Ah, não tem nenhuma pergunta. Ah, já é verdade, já me explicaram o que é isso. Mas olha só, eu coloquei aquela charge lá sobre a pergunta. Não, entendi, meu anjo. Não, 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 eu que tô lenta. Vocês já me explicaram o que é esse sinalzinho assim. Eu que. Gente, vocês são jovens, eu não sou mais jovem, então essas coisas eu esqueço. Essa chave aqui, gente, eu separei de propósito porque foi uma questão que caiu no Enem, em 2014. Essa aqui vocês vão responder. O Vitor já respondeu a questão, sem ter visto que era questão. Quando você comentou da charge, Vitor. É verdade. Ó, é a charge que a gente viu no começo da aula. Prevendo o futuro mais uma vez? Hugo, eu tô meio impressionada com você. Eu acho que você lê mentes. Não é possível, cara. Você sabia que as questões que eu nem não, né? Você não sabia nem qual era o tema da aula de hoje? Não. Eu sei que não, mas é que é meio impressionante, Vitor. Você me dá umas acertadas, sim. Você tem os números da Mega para passar? Quem dera. Né? Vamos lá, ó. A discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição. Gente, isso aqui é enunciado do Enem, tá? Então, vai ser publicada a promulgação aqui, publicada logo após a promulgação da Constituição de 88, faz referência ao seguinte conjunto de direitos. Isso aqui vocês vão responder com o pé, nem vai precisar pôr o pé nas costas. Direitos civis, como direito à vida, liberdade de expressão, propriedade. Letra B, direitos sociais, como direito à educação, trabalho, proteção, maternidade e infância. Letra C, difusos, como direito à paz, desenvolvimento sustentável, meio ambiente saudável. Letra D, coletivos, como direito à organização sindical, participação partidária e expressão religiosa. E letra E, políticos, como direito de votar e ser votado, soberania popular e a participação democrática. Eu vou calar a minha boca, porque eu não paro de falar, para vocês responderem. Aí dá um joinha quando responderem, eu falo, tá bom? Vou desligar meu microfone porque eu não paro de falar.
Ó, por enquanto, o Pedro e o Vitor, que me deram um sinal. Restante do pessoal, como tá? Alguém tá com alguma dúvida? Faz alguma pergunta? Podemos responder, gente? Manda bala. Vitor, Pedro, por que vocês colocaram a B? É justamente aquilo que eu falei no começo da aula. Por que não seria B? Exatamente, essa tá muito fácil, né? Tá falando aqui, ó, todo brasileiro tem direito à moradia, aí vai falar de comida, de saúde, né? São direitos sociais, né? Você fala assim, professora, mas também pode ser direito à vida, de fato, né? Porque vamos combinar que essa vida aqui deles não tá muito boa, não, né? Mas, olha só, por que a letra A a gente tira, né? Tá meio certa, e daí quando é múltipla escolha não tem meio certa, né, pessoal? Ou ela tá certa ou ela não tá certa. Ó, civis como direito à vida, mas liberdade de expressão e propriedade. Tem algum problema aqui com liberdade de expressão? Não aparece, né? A charge está muito clara. Direitos difusos, nossa, isso aí, o direito que vai lá, a gente geralmente estuda quando a gente faz direito, curso de graduação em direito, tá? Então nem entra, mas vamos lá. Direitos difusos, como direito à paz, desenvolvimento sustentável, meio ambiente saudável. Não tem nada aqui que se relacione, né? Mesmo que você fale, não sei o que é direito difuso. Tá, mas tá falando direito à paz, desenvolvimento sustentável, meio ambiente saudável aqui? A gente teria que colocar o céu de São Paulo para falar de desenvolvimento sustentável e meio ambiente saudável, né? Não é o caso. Coletivos, como direito à organização sindical, participação partidária, expressão religiosa, também não está falando nada aqui. Né? E políticos, como o direito de votar e ser votado, soberania popular e participação democrática. Essa questão aqui, vocês fariam no Enem, vocês responderiam sem ter estudado, sem ter tido essa aula. Né? Obviamente, daí ajuda, mas dá para fazer muito por eliminação, porque aqui a charge conta qual que é a resposta. Né? Tranquilo, né? As aulas hoje foram levinhas, hein? Peguei leve. Os assuntos são bons, fácil de trabalhar. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo na paz. Já. Tudo na paz? Tudo na paz. Então, peraí, eu vou dar boa noite, parar de gravar, a gente faz sempre, tá? Boa noite, até semana que vem, com filosofia e sociologia, conforme combinamos.